O jeito ele quer pregar a palavra, ele pode pregar, ele não precisa ser pastor. Não precisa ser pastor. Porque ser pastor é vocação. É chamada de Deus, entende? Para realmente estar no ministério com essa atividade. Tá. Estimado. Nós vamos botar agora aquele assunto. Tem mais alguma colocação para fazer dessa situação de Rio do Sul? Não, de Rio do Sul, isso aí. A igreja, só dizer para vocês, nós temos um projeto junto com o trabalho das senhoras na igreja, um trabalho com a juventude, assim, representado pelos nossos jovens aqui, as atividades da igreja, entende? Em todos os domingos nós estamos ali. O objetivo da igreja é a evangelização. Esse é o objetivo da igreja, não somente a evangelização. Não. Eu deixei uma pergunta quando a gente foi ao último intervalo sobre a pedofilia, que hoje é uma coisa desenfreada, né? A gente se depara todo dia com a mídia falando em pedofilia. E vamos deixar aqui bem claro, a pedofilia hoje se fala muito na Igreja Católica, mas ela não ocorre só na Igreja Católica. Ela ocorre em várias situações, dentro de talvez algumas empresas, o cara está no computador lá, está cometendo uma pedofilia via internet, com crianças. Então a pedofilia hoje tomou um rumo claro que, como a Igreja Católica está na mídia, no mundo inteiro, com vários casos de muitos anos e que agora está vindo à tona, e que a igreja está tentando resolver. De que forma, não sei, mas pelo menos demonstra o interesse em resolver. Que eu acho que é por aí, e não transferir para cá, botar para lá, botar para aqui, daqui para lá, de lá para cá, aquela coisa toda. Mas hoje tomou um rumo desenfreado. O estupro é uma coisa que é milenar. Agora, essa pedofilia, esse abuso em cima de menores, uma coisa que é nojenta, não dá para aceitar. Existe um trâmite no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, pelo deputado Gerson Camata, do PMDB do Espírito Santo, que ele entrou com um projeto para haver uma castração química para o pedófilo. Eu li essa semana no jornal, que gostei com toda sinceridade, adorei. Que tem que deixar aquilo bem murchinho mesmo, para não mexer mais com as crianças. Para nunca mais mexer com as criancinhas. Porque é inadmissível que as pessoas mexam com crianças, abusos das crianças. Principalmente quem está do lado para dar essa guarida da fé. Eu não consigo aceitar isso, na minha cabeça não entra. Eu diria para você, Neri, que a pedofilia tem sido o mal do presente século. A coisa está de forma, digamos assim, galopante. Cada dia você vê na imprensa escrita, falada, televisionada, essa questão. Eu quero dizer para você que nós, os batistas, temos um orgulho porque justamente o presidente dessa CPI é um batista, Magno Malta. Magno Malta, exatamente. Ele é batista? Batista e é pastor, entende? Lá em Espírito Santo. E é o que está realmente à frente desta CPI. Ele tem chorado muitas vezes pelo que ele tem visto. Ele tem chorado muitas vezes em programa de televisão, de derramar lágrimas mesmo, por coisas horríveis que ele vê nesta área. Vê, né? E eu diria para você, nós também fizemos coro nesta questão, nesta ideia de que temos que ver um jeito para coibir, neutralizar esse tipo de coisa. A igreja não pode de maneira alguma aceitar isso. Qualquer coisa que caracteriza o pecado, nós temos que dissipá-lo, entende? Pela unção e a graça de Deus, isso tem que ser extirpado no meio do povo. Mas, infelizmente, a gente está convivendo nesse presente século com essa situação. É horrível e é de se lamentar. Você é a favor desse projeto da castração por um efeito químico, por uma injeção? Essa castração, a pessoa vai ficar impotente, nada mais é que isso. Está tramitando no Congresso Nacional. Uhum. Eu torço para que passe. Neri, eu diria para você o seguinte, eu jamais vou emitir meu pensamento com relação a isso aí, até porque eu entendo o seguinte, eu já vejo pessoas assim, olha, tem que matar o sujeito. Alguns dizem assim, tem que matar. Eu acho que não se tira a vida de ninguém. Tem que se tirar a mão do sujeito. Tem que fazer a castração. Seja lá o que for, as pessoas levantam essa questão. Eu vejo, Deus é o dono da vida, Deus sabe o que é bom para mim, Ele sabe o que tirar da minha vida. Aí você diz, mas a coisa está se disseminando. Eu diria para você, isso é consequência do pecado. O próprio Senhor Jesus Cristo, quando Ele passou por este mundo, após a sua morte e ressurreição, disse, olha, no mundo tereis aflições, disse Jesus, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quando é que Ele venceu o mundo? Foi quando realmente Ele deixou esse mundo. Então, enquanto nós estivermos neste mundo, infelizmente, eu tenho que dizer para você, nós temos que ver meios para amenizar esse tombo para nós. Mas enquanto nós estivermos neste mundo, nós vivemos essa consequência do pecado.
Porque não é só pelo fato do padre católico não casar que ocorrem também os abusos. Tem pessoas que são casadas e também cometem a pedofilia. Essa que é a verdade. Pessoas casadas, bem casadas. Essa que é a verdade. Com filhos. Sim, se a gente se depara, então não vamos aqui crucificar só a Igreja Católica, porque não é dela só, ela não detém esse monopólio da pedofilia. Tem casos dentro da igreja que tem que ser extirpados mesmo. Sim, absolutamente. Mas tem muitos casos que não tem nada a ver com a igreja. E que a pedofilia está aí tomando conta, dando nojo, abusando das crianças. Não podemos generalizar de Não maneira podemos alguma, generalizar, né? Não podemos exatamente. generalizar. Essa é a grande verdade. Acho que a igreja tem que coibir. Como se fosse na tua, tem que coibir. Como se fosse na outra, tem que coibir. Absolutamente. Mas uma outra pergunta de cima desse... O líder religioso, na sua visão, teria que ser necessariamente ter a liberdade de poder construir uma família, um casamento... Obedece essa linha de raciocínio comigo. Porque o padre católico não Tá, o tá. celibato está aí, não Mas- permite, não casa. Aí quando ocorre isso é uma coisa que não vai mudar. É. Infelizmente. Eu não sei por que a igreja, entende, ela tirou das suas lideranças, digamos assim, do seu líder religioso, essa abertura para o casamento. Até porque se é que vem a linha de um papado, se vem de um papado. Lá no Evangelho nós encontramos o seguinte, que tendo Jesus entrado na casa da sogra de Pedro, viu esta jazendo em febre. Sogra, Pedro, Papa, já tinha sogra? Já tinha sogra? Está lá na Bíblia. Está na Bíblia, é isso? Está na Bíblia. Então o Papa foi casado? Sim. Não, a igreja diz que o primeiro Papa é Pedro. Eu não estou dizendo que o Papa foi casado. Se o primeiro Papa da igreja é Pedro, e a Bíblia diz que Jesus entrou na casa da sogra de Pedro, se é esse Pedro... Então ele era casado? Então, se é para seguir uma linha, entende, bíblica, o padre era para ser casado. Porque está lá na Bíblia isso. Em Marcos capítulo 1, do versículo 29 a 31, o texto é muito claro quando diz que Jesus entrou na casa da sogra de Pedro. Se é que a igreja quer manter uma linha, desde um papado, diz que Pedro é o primeiro papa da igreja, automaticamente, então, os padres poderiam e os papas casarem, porque o primeiro papa da igreja, segundo a igreja, diz que é Pedro. Tá, mas isso onde? Repete, porque sabe por quê? Falar muito rápido Isso. e daqui a pouco quem está em casa quer tá com a Bíblia ali louco para achar, para ver. Não, tá duvidando do pastor Almir, claro. Não, tá mas certo. eu quero ver na Bíblia. Eu vou chegar em casa, vou abrir minha Bíblia, que eu também tenho uma grande, e de vez em quando eu vou lá. Demoram, muitos mesmo, mas de vez em quando eu olho. Então eu quero achar lá, repete ali. Marcos, o Evangelho de Marcos, é o segundo livro do Novo Testamento. Capítulo 1, do versículo 29 a 31. É muito claro. O texto mostra de que Jesus entrou na casa da sogra de Pedro. Essa é a expressão bíblica. Então, Pedro, primeiro papa, segundo a igreja, Pedro Se é o tinha primeiro sogra? papa. Isso era sogra, era casado. É. Isso aí, na minha Bíblia, na sua Bíblia, em qualquer Bíblia, está registrado esse texto. E você falou em sogra, né? Eu tenho que ver, é uma pitadinha de humor agora, né? Eu, por exemplo, adoro a minha sogra, nunca tive problema nenhum com a minha sogra. E até esse piniquinho que está aqui, a minha mulher arrumou que era da minha sogra. Eles não gostam muito que eu falo, mas é um piniquinho que era da minha sogra. Antigamente se usava. Sim, sim. Né? Não era uma coisa fantástica? Os outros também, né, Generi? Hã? Tu já também usou Eu isso aí, cheguei né? a usar, tu quer ver como era eu também difícil usei. de usar isso, estimado? Isso aí, prato também era assim, né? Também. O difícil de usar isso era no inverno. Quando você botava o bumbum ali de tão frio que era. Isso era danado mesmo, mas era da época, né? Da época. Era da época, né? Como é que você vê o termo sogra? Porque sogra nada mais é que a segunda mãe da gente, que se é mãe da esposa da gente, ela não deixa de ser uma segunda mãe da gente. E às vezes tem gente que reclama tanto da sogra. Eu acho que não sabe conviver com a sogra. Porque você também tem que ter habilidade para conviver com as pessoas. Olha, Neri, eu não tenho nada que reclamar da sogra, não, entende? Sogra, para mim, é uma figura, é uma personagem importante na vida de casa, né? Ela, primeiro, porque ela me deu essa bênção de dar essa filha para mim. Hoje é minha esposa. Eu acho que cada um que tem uma sogra pode olhar para sua esposa e dizer assim, olha, eu sou obrigado a agradecer essa sogra. Entende? E o sogro também, né? O sogro também, claro. Mas normalmente a sogra é que Também, tem os grandes também. empecilhos das vidas conjugais, sabe Sim, como é sim. que é? Ô, estimado, como é que vocês vê a Igreja Batista, o Rosário?
o terço, que as pessoas hoje, principalmente os católicos, se apegam muito, né? As pessoas de mais idade, manter essa tradição de rezar todas as noites com terço, fazer suas Ave Maria, seus Pais Nossos, Salve Rainha. Mas como é que a Igreja Católica trata isso? A Igreja Batista. A Batista. Neri, deixa eu te dizer, a igreja não usa o terço até porque as nossas orações elas são espontâneas. Geralmente usa-se o terço quando trata-se da reza ou é decorado. Então, para você marcar quantas vezes você rezou a Ave Maria, o Pai Nosso, alguma coisa assim. Nós adotamos aquilo que Jesus ensinou ali em Mateus sobre a oração. Então, aquilo que nasce no nosso coração é a espontaneidade de conversar com Deus. Entende? Aquilo que eu sinto. Hoje eu posso, aqui nesse instante, orar, agradecer a Deus pela vida do Neri, eu não preciso do texto, para agradecer pela sua família, pelo seu trabalho, pelo seu programa, entende? Pela sua saúde. Então, a igreja não adota o sistema de terço. Isso, eu diria assim, é mais um dogma, é um sistema da própria igreja, entende em si. Como é que a Igreja Batista adota, então, o sistema casamento, crisma, batismo? Existe isso lá? Sim. Como é que adota isso? O casamento, ela é casamento normal, entende? Aliás, hoje está sendo anormal, porque está se atropelando os casamentos, né? Infelizmente. Mas o que a palavra de Deus nos mostra, realmente, que o homem deixa o seu pai e a sua mãe e se une a uma mulher e serão ambos uma só carne. Hoje o casamento, a gente percebe que, eu não vou nem citar, mas no meio artístico, entende? Se casa hoje em grandes castelos, para dentro de alguns instantes se desfazer um casamento, e a gente percebe que alguns passam 5, 6, 10, 20, 30, e o valor do casamento já foi realmente. Já foi, faz tempo. Já foi embora, já faz tempo. Infelizmente, né? E você falou com relação ao batismo. E crisma, que eu não sei se a Igreja Batista usa, né? A católica não. usa. O batismo, Neri, nós adotamos o batismo de